Olá, olá, queridos. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui falando um pouquinho mais com vocês a respeito de alguns pontos a respeito da inclusão de alunos surdos, a respeito de materiais, sobre atividades também. Eu não sei se eu estou aparecendo aqui para vocês. No Facebook aparece aqui para mim que está tudo certinho. Não sei aqui no Instagram. Vamos ver aqui, gente. Falem pra mim se tá tudo ok. No Instagram eu não consigo ver se tá tudo ok, se a nossa live já começou. Tá tudo ok pra vocês? Deixa eu abrir aqui o Instagram. Bem, no Face aqui pra mim tá parecendo que tá tudo certo. No Face eu sei que tá certo. No Instagram eu não consigo ver. É, vou começar aqui falando com vocês. No Instagram realmente não aparece pra mim. E como eu não estou aqui no celular. Hoje nós vamos falar sobre por que meu aluno não entende bem o meu conteúdo. É uma pergunta que muitos professores me fazem, inclusive nessa semana mesmo, me perguntaram isso. Realmente, gente, no Instagram que não está aparecendo nem no celular. Deixa eu só conferir aqui. Porque é uma dor de cabeça fazer live nos dois juntos. É tanto detalhe que você precisa olhar. Deixa eu ver se agora vai começar aqui no Instagram. Se alguém puder dar uma olhada aí para mim, me dá um toque. Mas a minha ainda não aparece aqui no Instagram a live. Qualquer coisa, a partir de amanhã eu marco e vai ser só então no Face, né? Se a gente não conseguir. Mas aqui para mim aparece a transmissão no Instagram. Engraçado, né? Queria ver e falar com vocês. Que no Instagram tem mais gente, mas tem alguém aqui já no Facebook. Eu já recebi aqui a mensagem. É, para mim o Instagram não vai. Então vamos fazer então a live de hoje aqui pelo Face. Vou só colocar um aviso aqui, deixa eu ver se consigo gravar um stories. E avisar o pessoal que nós estamos aqui no Face, que aí o pessoal vem aqui pra cá. Olá, pessoal, estou começando aqui a live, só que no Instagram não está entrando, pelo menos não aparece para mim. Então, se você estiver interessado de conversar um pouquinho aqui comigo. Olá, pessoal, estou começando aqui a live, só que no Instagram não está entrando, pelo menos não aparece para mim. Então, se você nem poder gravar, gente, não, não vai, nem meu celular que está ajudando. Então, vamos lá, vamos conversar. Vamos avançar aqui mesmo no Face. E se o Instagram resolver ir, ele vai depois com o tempo. Eu não sei se vocês sabem, para poder fazer live no Instagram sem utilizar o celular, igual aqui no meu caso, eu estou utilizando o computador, você tem que utilizar um outro programa. Por isso que hoje à tarde eu deixei tanto o Face
quanto o Instagram testando. Aí eu coloquei lá um teste e no teste deu certo, né? Apareceu para vocês. Agora que não está aparecendo, ou está aparecendo e eu não estou vendo, também pode ser isso, né? Vai saber o que está acontecendo aqui. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês. A live não vai ser muito grande. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês de um trabalho que eu fiz de adaptação de conteúdos e atividades que responde um pouco dessa questão. Por que que o meu aluno ele não entende bem meu conteúdo? É normal que as pessoas achem que isso acontece porque o aluno às vezes não tem um bom intérprete ou acha. Vou tentar aqui de novo a transmissão no Instagram, vamos ver se vai. E às vezes as pessoas acham que pode ser por causa da Libras ou é porque ele não é bem esse estudo ainda não é proficiente na língua, e realmente a questão da língua influencia, só que não é somente isso, não é só a questão do intérprete. É óbvio que você precisa de um intérprete na sua aula, ou então você que já sinaliza, você que é um professor bilíngue, você precisa sim sinalizar em Libras para que o seu aluno entenda. Isso é fato, é óbvio, é evidente. Só que a questão principal não é essa. A questão que eu quero que vocês atentem, até eu trouxe aqui uma frase, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui para mim tá pequena, mas eu creio que para vocês vai dar para poder ver. É uma frase de um autor que eu gosto muito e ele definiu visualidade. Segundo Mirzoeff, ele fala que a cultura visual, que a visualidade, é uma tática para estudar as funções de mundo abordadas através de fotos, imagens e visualizações, e não através de textos e palavras. E esse conceito, para mim, é o que guia todo o trabalho que eu faço com materiais, todo o trabalho que eu faço com atividades, porque eu tento substituir o texto e as palavras, por mais que eu seja professora de língua portuguesa, o meu objetivo é justamente esse: substituir o texto e as palavras para que o aluno consiga entender o que foi explicado através das imagens, através dos ícones, através das ilustrações. Esse é o ponto principal. E como que faz isso? Né? Parece ser um pouco complicado, então isso é interessante. Como que eu consigo fazer isso para esse meu aluno conseguir entender, conseguir ter essa percepção do meu conteúdo e conseguir avançar? Eu estava dando uma olhada hoje em uma análise do desenvolvimento dos surdos. Eu até esqueci de abrir aqui para vocês verem. Eu estava olhando essa análise sobre o desenvolvimento dos surdos no Enem de 2019. E foi interessante ver, porque os resultados não foram, tem a mínima, a nota mínima, a nota máxima e a nota mediana. E o esperado por muitas pessoas era que justamente os surdos estivesse ali na nota mediana dos outros alunos. E o resultado, eu vou ver se eu consigo aqui, enquanto eu falo com vocês, abrir. Eu acho que eu baixei esse, esse relatório, essa análise. Só que o resultado não foi esse. E por que, que o resultado não foi esse? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Por que, que eu percebo que até mesmo com os meus alunos, às vezes nós achamos, a questão é a Libras, ele não está entendendo porque ele não é alfabetizado em Libras. Só que existe duas partes. Eu até fiz aqui algumas comparações, porque não é só aquele conteúdo em Libras, mas também tem o conteúdo pedagógico, como eu quero mostrar para vocês. E é no conteúdo pedagógico
que entra a nossa contribuição com os recursos visuais. Então, vamos dar aqui uma olhada em um ponto importante. Um conceito importante para nós é o conceito de signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é qualquer palavra que possua sentido. O signo é formado de duas partes. Aí eu fiz aqui, né, meu recurso visual, é óbvio que eu não ia deixar de trazer aqui um recurso para vocês observarem. Então vejam aqui, eu fiz uma moeda e o signo ele é comparado com uma moeda porque a moeda tem as duas faces. Ela tem a cara e tem a coroa. Embora as faces sejam diferentes, fazem parte da mesma moeda, não é isso? A mesma coisa vai acontecer com o signo linguístico. Ele tem duas partes. Uma parte é o significado, que é aquela imagem mental que nós temos a respeito daquela palavra, daquele conceito, e a outra parte é o significante. O significante é a língua. Então, por exemplo, eu aqui escolhi um significado para poder mostrar para vocês. O que é isso daqui? Isso é uma bola, correto? Na língua portuguesa, eu represento esse significado que eu consigo imaginar, eu represento ele em língua portuguesa assim, bola, certo? Esse é o significante. É, é como se fosse a plaquinha que eu coloco nas coisas, o significante é a plaquinha. Então, quando eu olho isso, eu coloco essa plaquinha aqui em português. Ah, o nome disso é isso, bola. Se fosse em inglês, ball. Em libras, também coloquei aqui para vocês verem, ó. Bola. E é justamente nessa questão aqui, na moedinha, que as pessoas se confundem. Por que as pessoas se confundem? A principal confusão que as pessoas têm é a respeito de quando o aluno não entende, elas acham o quê? Eu expliquei para esse aluno sobre a bola e ele não entendeu. Então, é porque estava assim, estava aqui e precisava estar em outra língua. Sim, o surdo, ele fala Libras. A língua materna dele é Libras. Ele precisa ter acesso a, ao conteúdo na sua língua, a comunicação na sua língua. Só que aqui eu estou te mostrando uma coisa muito simples, que é bola, que é uma palavra que está no vocabulário dos alunos, então é mais fácil para eles perceberem. Porém, nós temos alguns conteúdos que tem palavras que são muito difíceis, que não adianta o aluno saber como que fala essa palavra na segunda língua, nem na primeira língua, porque o que falta para ele não é o significante. O que falta para ele é o significado, é trazer a ideia aqui na mente. E aí a gente volta em Misoef, quando ele fala que a importância da visualidade é justamente conseguir mostrar para esse leitor aquele significado sem utilizar o texto, sem utilizar palavras. Não é isso que ele diz aqui, ó? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ele fala que essa cultura visual que nós estamos inseridos e que nós devemos ah, observar mais e até privilegiar mais é uma cultura que valoriza imagens, desenhos, ilustrações, tudo que é visual em detrimento daquilo que é só texto e palavra. E para o surdo isso se adequa muito. E eu quero mostrar para vocês algumas adequações que eu fiz ano passado em uma assessoria para uma escola. E um dos professores ali me deu o desafio e falou: Poxa, eu tenho que trabalhar tal conteúdo. E como que eu posso trabalhar esse conteúdo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, gente. Eu não sei como que vai ficar aí, porque para mim, vocês sabem que eu tenho aqui um problema de visão, né? Então, para mim, olhando aqui, tá muito pequeno.
Mas para vocês, embora se eu soubesse que ia pegar só no Face, eu poderia deixar grande. Mas como eu imaginei que eu ia conseguir fazer a live no Instagram, por isso que eu tive que deixar pequeno. Mas o Instagram me passou a perna. Me passou a perna. E eu não sei nem por quê. Então, já que eu não consegui mostrar aqui no Instagram, será que eu cliquei alguma coisa aqui? Cliquei, né? Cliquei aqui pra mim tá transmissão no Instagram. Tudo bem. Fica assim mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do material que eu fiz com os professores dessa escola no ano passado. Se é pequeno, eu prometo que eu melhoro na próxima live. A gente faz só no Facebook, deixa grande esse material, tá bom? Ah, eu comecei a trabalhar com esses professores e eles tinham me pedido. Eu acho até que esse material, eu acho que eu fiz um vídeo e deixei lá no YouTube. Eles, esse professor, essa professora, na realidade, né, precisava trabalhar futsal com essa aluna e o ponto principal era que essa turma não tinha intérprete. Vocês sabem que aqui no estado do Rio está uma situação muito complicada. Vamos ver esse ano, né? E aí nós tínhamos esse desafio: como transformar esse conteúdo, que esse surdo já não teria intérprete, então teria que procurar vídeos que já fossem traduzidos para poder mostrar esse conteúdo, mas ela também precisava entregar esse conteúdo ah, impresso ou para imprimir, né, em PDF para essa aluna. Então, como que isso poderia ser feito? E eu trabalhei ali com esse grupo de professores, esses recursos visuais para transformar esse conteúdo. Então, vejam só. Ah, nós temos alguns recursos. Porque para o surdo, quando ele olha esse monte de letras, quando ele olha esse dever que nós pegamos lá do livro ou da internet, de algum lugar, só aquele monte de letra, para ele é uma sopa de letrinhas. Ele vai olhar e vai. Vamos pensar, é óbvio que eu não estou falando de surdos, que são surdos que já são mais velhos, que têm um. São letrados, que são oralizados. Eu estou falando de surdos que são surdos que eu tenho maior contato, que são surdos do interior. Nem só do interior, que eu estou falando só de Volta Redonda, não, porque em Caxias também eu percebia isso. E quando eu converso com vocês, eu vejo que vocês também estão nessa situação de surdos que ainda estão desenvolvendo seu vocabulário. É óbvio que nós temos surdos que estão na faculdade, surdos que são mestres, doutores, e nós queremos que nossos surdos também cheguem lá. Mas como que eu posso embasar esse meu ensino para esse surdo chegar lá? E é isso que eu quero mostrar. Então, qual foi a proposta que eu fiz para essa turma, para esse professor? Primeiro, que ele precisaria mexer nesses conteúdos e destacar, entregar para esse aluno o conteúdo adaptado com recursos visuais e também as atividades com recursos visuais. Para isso, ele precisava olhar lá no conteúdo dele todos os tópicos importantes do conteúdo. E é essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês, que está aqui embaixo. Ó. Aqui estão todos os tópicos do conteúdo que ela me mandou. Tinha ali o conceito, informação sobre os jogadores, tudo a respeito do futsal, tá bom? Então, o exemplo que eu estou dando hoje é dentro da educação física. O treinador, sobre o número de reservas, sobre o tipo de bola, o objetivo, né, do jogo, do futsal, o tempo de partida, os movimentos e os sistemas táticos. Eu olho os conteúdos, os conceitos dentro daquele meu conteúdo. Então, futsal é meu conteúdo, os conceitos. Tenho aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 conceitos. E eu vou pensar lá na frente, vou pensar agora, no meu período de planejamento. Penso lá na frente. Quero fazer. O que eu vou cobrar na avaliação? O que eu vou cobrar? Antes ainda da avaliação, o que é importante, aquilo que é primordial, que eu quero que esse aluno saia desse,
desse período que ele está estudando comigo, eu quero que ele grave isso. São coisas importantes. Então, eu tenho coisas importantes que eu vou trabalhar no exercício, e dessas coisas importantes que eu vou trabalhar no exercício, eu vou escolher algumas para avaliação, não é assim? Nem tudo que você trabalha no exercício dentro de sala de aula, nem tudo cai na avaliação, correto? Então, eu vou pensar em tudo isso. Então, aqui destaquei, eu quero que ele treine e lembre do conceito, quantos jogadores são, quantos treinadores nós temos, quantas reservas, como que é a bola, qual que é o objetivo, qual que é o tempo de partida, e eu quero que ele saiba os dois sistemas táticos mais importantes. Então, isso vai aparecer lá no meu exercício. Eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos, tá bom? E na avaliação, eu dentro daqueles pontos que eu trabalhei no exercício, é que eu vou colocar na avaliação. E eu penso tudo isso antes, porque nós vemos alguns professores que dão um conteúdo, faz um exercício de outro jeito, e aí na avaliação querem colocar imagem, querem. Ou às vezes vai falar de uma outra coisa que nem deu no conteúdo, e isso é muito confuso para os nossos alunos. Por que ele não entende meu conteúdo? Porque por vezes eu não consegui planejar isso bem. Até mesmo dar uma avaliação adaptada. Se esse aluno não treinou isso antes, isso também é muito problemático. Então, é um ponto que precisa ser visto com muito carinho, porque é necessário, sim, que esse aluno já tenha esse contato com o material adaptado no período que ele está vendo o conteúdo, que ele está exercitando, fazendo essa atividade, esse exercício. Então, como que nós fizemos? Olhem só. Então, conversando sobre isso, eu fiz a proposta do conteúdo. Então, vejam aqui que o primeiro, aqui está tudo muito grande, porque esse material foi sugerido para uma aluna que tem uma deficiência visual também, uma perda visual considerável. Então, os professores precisavam deixar muito grande. Então, ocupava cada conceito, a gente acabou ocupando uma folha para cada conceito. Mas no seu caso, se você trabalha só com alunos surdos ou com alunos que têm algum déficit de atenção, que tem um vocabulário reduzido, você vai fazer normal, tá? Você pode deixar todos esses conceitos em uma só folha. Então, aqui, eu coloquei futsal. Primeiro, o conceito. O que é futsal? É futebol de salão. Será que o meu aluno sabe? Olha só, não é suficiente ele saber o sinal de futebol. Às vezes ele está vendo ali o intérprete fazendo e ele olha assim: eu já vi aquele sinal, mas não lembra o que é aquele sinal. Então é importante, se você observar que o seu aluno tem um vocabulário reduzido, ofereça materiais que tenham esse vocabulário. Pode ser dentro do conteúdo, igual nós fizemos aqui para essa aluna, que ela ia ler o conteúdo e já ir associando com as imagens, ou pode ser separado, você fazer um vocabulário separado para ele. Então, aqui, futsal. É o futebol de salão. Então, eu coloquei o que é o futebol, coloquei o que é salão, e lá embaixo coloquei o que é futsal, né? Os jogadores jogando futebol lá dentro da quadra. Ainda poderia colocar, substituir ou colocar salão e quadra entre parênteses, então é uma forma de auxiliar. Sobre os jogadores, aí tinha lá no conteúdo que a professora tinha me passado, né? Tem 10 jogadores. Então, nada melhor do que já mostrar isso claramente. E aí nós colocamos não só 5 jogadores de lado como 5 jogadores do outro, mas mostramos, por exemplo, a diferença da camisa, mostrando que é um time. Então, um time veste os mesmos tipos de camisa do que os seus colegas, né? Então tem um padrão. Então tudo isso foi pensado. Também colocamos dentro da quadra para poder diferenciar. Quando a professora for trabalhar futebol, ele
esse aluno vai observar que a quadra é diferente. E isso vai auxiliar quando ela for fazer as perguntas também lá no exercício e na avaliação. Então, nós fomos colocando esses recursos visuais para ajudar nessa aprendizagem. Um treinador e 7 reservas. Então, coloquei aqui ó, o treinador e os reservas, em vez de colocar as pessoinhas, né, os jogadores, eu coloquei só as camisas representando. Então, mais uma forma. E também coloquei no local onde ficariam, né? Coloquei na borda da quadra. Não é minha área de educação física. Pode ser que tenha alguma coisa errada. Se tiver alguma coisa errada, vocês podem até falar, tá bom? Eu, se você tiver algum comentário, gente, vocês podem colocar aqui, vocês que estão aqui no Facebook, que eu consigo ver. Só no Instagram, que não abriu para mim. Então, se eu estiver ao vivo no Instagram, eu não estou vendo vocês, me desculpem, desculpa, não consigo ver. Depois eu vou deixar traduzido para vocês, para os surdos também conseguirem entender, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, nós fomos pegando os conceitos. E lembra que eu falei sobre a sopa de letrinhas? Então, eu não coloquei assim. O futsal tem um treinador e também 7 reservas em cada time. Não fui fazendo aquele texto enorme. Nós essencializamos justamente para esse surdo conseguir olhar, entender e conseguir avançar nesse conteúdo. Bola de futsal, colocamos aqui as bolas de futsal também. Então, cada um daqueles conceitos, ó, o objetivo é fazer gol. Peguei aqui uma imagem no Google mesmo, de um gol no futsal, e ainda destaquei ali com a setinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Destaquei com a setinha a bola entrando no gol. Então, o objetivo é fazer mais gols, né? Quem é que faz mais gols? Aí, o tempo do jogo, fui aqui deixando o mais claro possível. Olha só, a estratégia que eu utilizei aqui, tempo do jogo, 40 minutos. São dois tempos de 20. Então, aqui eu já separei, coloquei até a setinha. É 20 mais 20. E aí, nós fomos aqui colocando, tem um intervalo. Então, aqui, 20 minutos com um jogo. Aí, coloquei aqui eles, né, começando aqui o jogo. E 10 minutos, ó, de tempo. Coloquei até uma água aqui para poder mostrar esse tempo do intervalo. Então, todas as informações importantes apareceram aqui no conteúdo com recurso visual. Não, e recurso visual não é somente o ícone. Recurso visual também é você conseguir mostrar essa informação de uma forma clara. Igual eu fiz aqui com a carga horária. Ó, são 40 minutos, 20 antes, 20 depois. Depois eu organizei de outra forma. 20 minutos, jogo. 10 minutos, ó, pausa para poder beber água. Então, é a forma que você organiza. E às vezes nós achamos que isso é só para criança, e não é. Por que, que o meu aluno não está entendendo o meu conteúdo? Porque provavelmente você está oferecendo para ele uma sopa de letrinhas. E ele fica olhando e não consegue entender. E por vezes a ligação que o surdo faz daquela palavra, ele vai pensar assim: ah, essa palavra ali aparece tal coisa. E às vezes ele faz uma associação que não é uma associação correta, porque ele ainda está aprendendo aquela língua. Né? A língua portuguesa não é a sua língua mãe. E aí continuei colocando aqui os movimentos, o chute, passe de bola. Às vezes a informação que eu quero colocar não está clara. Então eu vou associar aqui, colocar uma seta, usar algum recurso que vai facilitar. Deixa eu até mostrar aqui maior para vocês, ó. Eu coloquei a seta aqui no passe de bola para poder facilitar. Opa! Facilitar aqui, ela tá pequenininha, para poder facilitar a compreensão. Deixa eu colocar outro. O drible, coloquei também aqui as setinhas para poder facilitar essa compreensão. O cabeceio. Então, são vários conceitos que esse aluno só vai entender se tiver ali o significado junto. Não basta só eu deixar o texto com o significante
E o intérprete, quando eu estou dando aula, o intérprete fazer em Libras. Se esse aluno não souber a que eu estou me referindo em português ou a que esse intérprete está se referindo em Libras, não adianta nada. E quem que tem a missão de fazer esse conteúdo adaptado é você, professor. Seja você professor da sala bilíngue ou da sala inclusiva ou até de uma sala regular. Se você tem alunos que têm um vocabulário reduzido, você precisa preparar esse conteúdo com recursos visuais. Aí nós fizemos aqui a marcação por zona e fui colocando as imagens. E ainda vinha a dica, né? Marcação por zona, quadrado. E tem aqui a figura. Quando você estiver explicando, por exemplo, remotamente, o que é possível ser feito é utilizar, por exemplo, os recursos do próprio programa para poder mostrar, ó. Aqui eu poderia pegar a minha caneta e mostrar, ó, quadrado, ó. Então, ali os jogadores estão nessa formação. E até isso é interessante, porque depois, se você for cobrar isso, você pode passar um exercício em que você passa, por exemplo, a quadra e os bonequinhos separados, e o aluno tem que ali colar, tem que ir ajustando, fazendo as marcações conforme você tinha proposto no exercício. Então, aqui tudo que foi sendo falado, tudo que era definição, eu coloquei aqui a forma. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo a caneta. Coloquei aqui a caneta. Agora minha caneta não quer pegar. Foi aqui, colocando a forma para depois ficar mais fácil de mostrar isso para o aluno. E assim nós vamos fazendo em todo o conteúdo, tá? Não vou ir mostrando cada um deles, mas é só para vocês terem uma ideia de como fazer essa adaptação do conteúdo e vou mostrar também a atividade. Então, tudo isso daqui até aqui foi conteúdo. Então, todos aqueles tópicos nós abordamos do conteúdo. Agora, o desafio foi colocar isso no exercício. Então, nós pegamos dos tópicos do conteúdo e selecionamos alguns que seriam os exercícios. E aí nós colocamos aqui, ó, futsal significa futebol de. Você quer ver se realmente esse aluno entendeu aquele conceito. E aí nós colocamos aqui com a imagem. Por quê? Nós não podemos achar, às vezes é muito fácil achar que tudo isso é óbvio. E aí, às vezes o aluno vai lembrar o que é campo, só que ele vai demorar um tempo. Aí ele vai ficar ali, campo, 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 campo. E ele vai ir pensando. E aí o que acontece? O ouvinte termina a atividade, a prova, num piscar de olhos e o surdo demora. Por quê? Ele ainda está tentando fazer essas associações. Por que que muitas vezes nós aconselhamos os professores a dar a prova em duas aulas, dar mais tempo para poder fazer o exercício? Porque esses materiais são materiais que não têm recurso visual. Se tem o recurso visual, e eu já trabalhei com professores que faziam isso, colocar um recurso visual no conteúdo e no exercício, na avaliação, o surdo faz a prova sim. E nós vemos que esse ainda é um caminho que vem sendo trilhado bem devagar nas escolas. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais do exercício. Ó. Marque um campo, marque um X no campo de futsal. Então, aqui coloquei mais exemplos, né? Aqui, inicialmente, a gente estava trabalhando a questão do que significa a palavra futsal, e ainda tem aqui um recurso que, na hora da explicação, poderia ser mostrado para o aluno, o sal aqui, né? A formação da palavra, e aí ele vai associar e na hora de fazer o exercício não teria tanta dificuldade. Então tem outros recursos que devem ser trabalhados, não só falados. Lembra que nós falamos sobre visualidade? Não é só falar, não é só a palavra escrita ou falada, mas é sim gastar um tempo ali explicando isso para o aluno, deixando essas informações
mais claras. Vamos ver aqui o que mais nós colocamos aqui no exercício. Quantos jogadores tem? Aqui. Ai, gente, tá tão quente aqui no Rio que tem aquele bichinho passando aqui. Que prova. Quantos jogadores cada equipe tem? Aí nós colocamos aqui alguns números, né? 4, 5, 6, 7, para ela marcar ou copiar embaixo. Qual é a bola de futsal? Então, assim, dependendo dos objetivos que você tem, você vai colocando aqui as questões, as perguntas. Aqui com vários tipos de bola, ela teria que marcar. Quem ganhou o jogo? Olha só que legal. O objetivo não é quem faz mais gols? Então vamos ver se esse aluno entendeu isso. Quem é que jogou, quem é que ganhou o jogo? O time A, então eu apontei aqui para os times, né? Time A ou time B? E para a numeração. E aqui embaixo teria que colocar quem é que ganhou. Qual a duração total do jogo de futsal? Lembra que nós tínhamos colocado lá? Que 40 minutos, 20 por 20. Às vezes o surdo pode ter dificuldade aqui no total. Então, por isso que é óbvio que vai ter interpretação ali para ele poder saber. Mas caso não tiver, aí seria legal também, às vezes, colocar aqui uma outra informação visual. É isso. Cadê minha canetinha? Ela só marca, né? Colocar espaço mais espaço igual e ponto de interrogação. E colocar ali os números para esse aluno conseguir ir movendo. Qual é esse sistema tático? Então, dos sistemas táticos que foram trabalhados, qual que é esse daqui? E embaixo tem para ele poder marcar. E aí, outros sistemas táticos. Uma pergunta que às vezes os professores fazem é justamente sobre a questão subjetiva, né? Então, com surdo eu só posso trabalhar questões objetivas? Não, não é isso. Dá para poder trabalhar questões subjetivas, sim. E eu posso mostrar para vocês algum dia uma atividade de história muito legal e a professora colocava questões objetivas lá no final da prova, uma, duas, três, assim, a prova, 80% da prova era objetiva, mas tinham questões subjetivas, que são questões que o aluno precisa escrever. Só que você precisa ter a noção de que o seu aluno não vai escrever o português perfeito. E aí tem todos os critérios para você fazer essa correção, porque a sua correção não vai ser focada na parte gramatical, mas sim vai ser focado no significado. Ele atingiu aqueles conceitos principais que você queria que fossem atingidos com aquela questão? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais alguns pontos, né? Aqui já não está mais aquele conteúdo grandão. Já coloquei aqui menor para poder, para um aluno sem dificuldade visual, poderia ser menor, igual eu fiz aqui. Sempre com recursos visuais, sempre colocando imagens, ícones que vão facilitar. Aqui eu dei um exemplo de exercício. Eu, no caso, estou mostrando no PDF, mas você poderia fazer esse mesmo exemplo de exercício, onde o aluno tem ali os rostinhos, pode colocar emoticons, pode colocar blusinhas, pode colocar cubos, tanto faz, vocês que escolhem. E o aluno tem que marcar, aliás, marcar, ele tem que fazer o seu próprio sistema. Opa, troquei, desculpa. Tem que fazer seu próprio sistema tático defensivo. Então, como que ele vai fazer? Ele vai ir posicionando. Se vocês utilizarem o Google Slides, dá para você mandar essa atividade para os alunos e ele vai mexendo na própria tela, vai arrumando na própria tela. Terminou, ele manda o print para você por o WhatsApp ou até mesmo você pode já estabelecer cada página do Google Slides com o nome de um aluno. Então, aqui é a resposta da Ana. Então, a Ana vai abrir aquele arquivo e vai mexer só na parte dela. A questão é se o aluno vai respeitar.
Você consegue ver pelos históricos de modificação se algum aluno mexeu na atividade do outro. Isso daí é possível. Só que às vezes dá um pouco de dor de cabeça, né? Sempre tem aquele aluno aperreado que vai querer mexer no de todo mundo. Então, mas é uma opção fazer isso dentro do Google Apresentações. Mas se você não fez no Google Apresentações, é mandar realmente a quadra em outro papel, os rostinhos, né, para esse aluno recortar e colar, ou para ele desenhar em cima da quadra o sistema tático. E aqui vieram algumas questões, né, até nós conversamos sobre utilizar o Google Forms. Você pode utilizar para o aluno ir marcando. Ele vai marcando, ele pode até no Google Forms mesmo ir marcando qual é o sistema tático que está correto e fica muito mais fácil para vocês. Também tem como colocar no Google Forms as imagens, vídeos. Então fica uma atividade ou até mesmo uma avaliação muito mais prática, né? E aqui foram outros exemplos, né, de deixar já pronto para o aluno ir montando. Aqui vários exemplos que eu fui fazendo para eles, onde fica a torcida e depois ali as questões, né, para ele conseguir numerar e identificar. Então, o que eu queria deixar hoje marcado aqui para vocês, até aqui embaixo nós temos mais um exemplo que pode ser feito o vocabulário, né, e colocando através de vocabulário. Então, eu queria que deixar registrar aqui com vocês a importância que nós temos de utilizar com os nossos alunos esses recursos visuais. Por quê? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o significante. Ah, é questão de língua portuguesa. Ele não é alfabetizado em língua portuguesa. Ah, não, é porque o intérprete está sinalizando ruim. E às vezes o problema não é esse. O problema é que o conteúdo falta para ele o significado. Então, ele fica ali tentando entender. E às vezes você acha que está tudo tranquilo, que ele entendeu, porque, ó, o significante tá lá no livro dele, tem libras lá no material, só que os conceitos que você está trabalhando são conceitos que para ele são difíceis e ele não sabe. Ok, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês têm facilidade também em fazer esse tipo de adaptação, de conteúdo, de material. Se vocês gostarem desse tipo de live, eu posso trazer também aqui outros exemplos de outras disciplinas. Nós acabamos ano passado fazendo esse tipo de adaptação em várias disciplinas. Algumas eu fiz, outros os próprios professores já conseguiram ali ir fazendo a própria adaptação. E não só, e isso não significa que a adaptação de conteúdo ou das atividades é só para as crianças, né? Muitas pessoas acham que isso é coisa de criança. Colocar as imagens ali no meu conteúdo, eu não preciso, eu só dou aula para alunos que são adultos ou para jovens, e na realidade não é isso. Todo o estudante de uma nova língua, quando ele está aprendendo, os recursos visuais vão auxiliar para ele ter esse entendimento aqui da moeda. Se ele só tem um lado da moeda, essa compreensão vai ficar uma compreensão falha. Então, eu preciso sim mostrar para esse aluno, trazer para esse aluno essa compreensão a respeito do signo que estou falando. Então, eu posso pegar ali no meu conteúdo, igual eu mostrei para vocês aqui no início, e ir colocando quais são os pontos principais, os conceitos que eu preciso trabalhar e ver com esse aluno. Eu posso até dar uma sondada para poder ver aquilo que ele compreende, aquilo que ele não compreende, colocar no vocabulário. Eu já coloco no vocabulário todas as palavras que vocês vão precisar trabalhar com eles, para poder facilitar essa compreensão. Ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui para mim não apareceu se vocês colocaram alguma coisa aqui nos comentários, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer outros conteúdos que podem ser adaptados para ensinar melhor nas nossas turmas, tanto turmas inclusivas como turmas bilíngues, também na sala de recursos, porque na sala de recursos nós acabamos entrando em alguns conteúdos, em alguns assuntos, e aí também a estratégia é a mesma, independentemente da disciplina ou do conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido. Nós nos vemos no próximo vídeo e eu espero aí o feedback de vocês. Até mais!